nesse aspecto. Que o Tite chegou a assumir o time no ano passado dizendo que ele estava assumindo ainda em 2023, quebrando até a promessa que ele tinha feito de não assumir time nenhum, porque ele já ia começar a preparar o time, a conhecer o elenco para esse ano. Sim. Não é verdade? Desandou, Abel. Esse amigo meu tem razão. Desandou. E nós estamos em maio. Cadê o futebol do Flamengo? Desandou. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, né? Vambora mais um debate envolvendo o nosso Flamengo. O Flamengo perdeu aí, se complica nessa fase de grupo da Libertadores. Uma coisa que ninguém pensava e imaginava que acontecesse. O Flamengo não se classificar com o principal elenco da América do Sul e o maior investimento também, né? Não passava na cabeça de ninguém isso acontecer. A derrota para o Palestino foi considerado vexame? Óbvio que sim. Pela a questão orçamentária, pela questão de qualidade técnica, a discrepância, pela diferença de folha salarial por mês, a folha salarial do Flamengo é praticamente 26 vezes maior do que a do Palestino. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu perder. Sabemos que isso não entra dentro de campo, né? Vai depender muito da vontade dos jogadores ali e se o time está entrosado ou não, uma coisa que não está acontecendo. E, novamente, o Flamengo leva um gol de bola parada, né? Da entrada da área. Já aconteceu com o Botafogo e agora volta a se repetir, né? Será que a culpa é do Tite? Jogadores? O clima dentro do clube, dentro do vestiário? Eu creio que isso não seja. Mas é uma coisa para se preocupar, porque o Flamengo está mais perto de não avançar do que alcançar o primeiro lugar do grupo, né? Que era uma coisa alcançável após a derrota, é uma coisa impossível agora, vamos dizer assim, né? Impossível. Mas deixa o seu like aqui e vamos embora com mais um debate aí, galera. Muito obrigado, Léo Bertozzi, lá do Chile, de Coquimbo, trazendo aí informações, impressões, análise dele sobre a derrota do Flamengo. E ali no final da fala dele, ele destacou algo que eu confesso que eu nem me lembrava, mas no ano passado o Flamengo já não ganhou fora de casa. Aliás, foi eliminado de forma melancólica, perdendo em Assunção contra o Olímpia, né? E aí, esse ano, jogou 3 fora e não ganhou nenhuma. Agora tem 2 em casa para decidir. Vamos ouvir alguns personagens? Já ouvimos o Léo Bertozzi, vamos ouvir agora personagens, jogadores e também o técnico Tite para falar sobre o que aconteceu ontem, o que tem acontecido com esse Flamengo que não está jogando bola. Tá mal o Flamengo, hein? Vamos lá. Ainda tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando. Humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. Isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe. Trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado. Vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo. Tem uma palavrinha que ela é muito importante no futebol e que o resultado te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos, em determinado momento, ele caiu porque caiu a confiança também. Tem o cunho tático de ajustar, tem o cunho técnico individual, tem o cunho físico, é sempre um contexto todo. Então, também esse aspecto de confiança, ele te faz tu fluir com as coisas mais. Nós temos que resgatar. Problema tático e contextual. A gente não pode dissociar. Quando a gente encontra uma resposta única para um problema, é uma situação muito simplista dela. Ela é do conjunto. E quando eu falei de outras situações, elas não estavam definidas para uma situação, também num conjunto da obra. 9 pontos tem o Bolívar. Hoje tem Milionários e Bolívar, 11 da noite. Você assiste conosco, hein? Atenção, torcedor rubro-negro. Milionários e Bolívar, hoje, 11 da noite. ESPN Star Plus. O líder do Grupo Bolívar, 9 pontos. Palestino, com a vitória de ontem, foi a 6. Flamengo, 4. Milionários, 1. O Flamengo joga os 2 últimos jogos em casa contra Bolívar e depois contra o Milionários. Eugênio Leal. O Tite falou ali de problemas táticos que o Flamengo precisa resolver, falou de problemas individuais, técnicos e falou físico também.
Qual é o problema? Quais são os problemas? O que tem que mudar para esse Flamengo voltar a ter confiança? Que o Tite falou que está sem confiança o time. Olha, se fosse fácil assim, né? Estaria tudo resolvido já. É complexo. Mas você tem o olho leal, é bom lembrar. Mas quando você fala em problemas táticos, físicos e de confiança, você fala em praticamente tudo, né? É verdade. Porque, para mim, o futebol tem essa estratégia. Ele varia em cima de qualidade técnica, isso o Flamengo tem, continua tendo. Bom condicionamento físico, é um momento difícil pela maratona de jogos. Estratégia, na qual está incluída a tática, está faltando. E confiança. Para mim, todos têm parte psicológica aqui, na qual está incluída a confiança. O Flamengo está com dificuldade em 3 desses 4 itens. E é claro que isso acaba afetando também a parte técnica, porque você vê esse gol aí perdido pelo Bruno Henrique, estava 0-0 o jogo, ele abriria caminho para uma vitória do Flamengo. A gente poderia estar dizendo aqui, ganhou por pouco, vitória magra e tal, mas teria vencido. Ou se a bola do Gabigol na cabeçada tivesse ido na direção correta, ou o chute do Luiz Araújo que bateu na trave e saiu. Mas o fato é que o time tem dificuldades. Tem dificuldades que vão crescendo. Essa é a questão. Ele vai se desmontando jogo a jogo. Então ele teve um momento considerado bom na reta final do Campeonato Carioca, foi caindo de produção, não estreou bem na Libertadores, aí vai empurrando, ganha um jogo aqui, outro ali, dando uma impressão... Mesmo quando ganha, está sendo cornetado, né? Sim. Ganhou semana passada do Amazonas, 1-0 no Maracanã. O mesmo Amazonas foi jogar na Série B com a Ponte Preta, que vive uma temporada ruim. 3-0 Ponte Preta. O Amazonas perdeu de 3-0 para a Ponte Preta. Quando o Flamengo ganhou do Palestino, no primeiro turno aí dessa fase de grupos, também foi cornetado, lembra? Foi cornetado, de porque 2-0. Ele tinha condições, ele jogou, e ali ele estava melhor encaixado do que está agora. Tanto que ele teve um primeiro tempo muito bom, é que ele parou no segundo tempo naquele jogo. E aí vai perdendo confiança, vai perdendo conexão entre os setores do time. Ontem o Flamengo mostrou uma coisa que não é característica do Tite. O time espaçou. Segundo tempo, quando o Palestino resolveu atacar mais o Flamengo, resolveu ser mais propositivo, o jogo ficou lá e cá. E era assim, o Flamengo se dividia, se abria. Havia uma distância muito grande dos jogadores da frente para os jogadores de trás. E aí quando você começa a abrir e não espera o time se cadenciar, quando perde a bola no meio-campo, dá espaço para o time adversário pegar a defesa desarmada. E é tudo isso que o Tite não gosta. O Tite defende sempre o equilíbrio. Ontem o Flamengo foi um time desequilibrado. Então, se você falava assim, tá equilibrado, mas é muito comedido, né? Muito econômico nas ações ofensivas, ontem não foi isso. Ontem foi o contrário. Ontem foi um Flamengo que se desesperou para atacar e abriu mão da defesa e passou a sofrer defensivamente. A gente viu isso, que ele perdeu a compactação, perdeu a coletividade. Ainda assim, pela qualidade técnica, gerou algumas situações. É preciso pontuar, sem querer passar pano para ninguém. O gramado estava ruim, é um gramado irregular, um gramado com muita água, com muita chuva. Isso dificultou, sim. A gente percebeu, o jogador, para dominar a bola, tinha que dar 2, 3 toques na bola. Isso tira a velocidade do jogo, deixa eu te falar uma favorece quem está marcando. Fato que você está dizendo. Mas o torcedor do Flamengo não aguenta mais ouvir essas coisas. Altitude, jogo 11 da manhã. Abel, eu entendo, eu sou gramado crítico. ruim, gramado crítico. Sintético. Eu entendo. Eu tenho sido crítico e isso não quer dizer passar pano, porque, por exemplo, o time que joga lá, o Coquinho Bonito, joga futebol bonito nesse gramado ruim. Então. Mas não é o que o Flamengo está acostumado. Então, no que você domina a bola, dá 2, 3 toques para dominar e começar a jogada, já permitiu a chegada da marcação. Então ele tem que aprender. O gramado do Maracanã também não é nenhuma maravilha, né? Onde o Flamengo joga sempre. Está bem melhor. É um time que está acostumado a ter um toque de primeiro e ele tem que... Para quem joga... E me parece que, pelo fato do campeonato chileno ter mais gramados nesse nível, com essa consistência, o Palestino já está mais acostumado a entender que não dá para ter o domínio ideal da bola. Que dá meio de canela, dá meio de bico, mas... avança na jogada. Agora, tem algumas questões que estão se repetindo no Flamengo, de erros do Flamengo, e que são inadmissíveis. O gol que o Flamengo tomou é inadmissível, Abel. Tem uma semana e meia, 10 dias, o Flamengo levou um gol de escanteio do Botafogo,
em que o Botafogo bateu com o Savarino direto ao escanteio na entrada da área para o chute de primeira do Luiz Henrique. Ninguém marcava o Luiz Henrique na entrada da área. Liberdade, né? Isso é básico no futebol. Aí, o cara vai bater o escanteio. Sozinho, Cornejo. Sozinho. Pega o jogo, não tem ninguém perto dele. A meia-lua é básico. Ele acerta o chute de rara felicidade, mas ele podia ter feito, inclusive, outras coisas de tão livre que ele estava. Ele podia ter gerado perigo Não estou tirando o mérito do chute de outras maneiras. O quanto isso é responsabilidade da comissão técnica, do Tite? Total. Bom, ele mesmo falou na coletiva. Bola parada, defensiva. De La Cruz está ali marcando quem? Ninguém. Pois é, podia estar encostado lá no jogador que fez o gol. Não só o De La Cruz, o time inteiro. Eu não sei se é pior você ser um time desorganizado ou, para usar uma expressão até de uma matéria do Globoesporte.com. Olha o De La Cruz, professor. Olha lá. Flamengo quem hoje, que ele está marcando ali? O Flamengo hoje é um ex-organizado, o que é pior. Porque já deu mostras de que pode se organizar. E não está se organizando para o jogo por quê? A grande questão é que não houve Flamengo. Não houve Flamengo nesse jogo. O Palestino não sofreu para garantir esse resultado, como deveria ter sofrido. Um amigo meu rubro-negro, corneteiro, mas ele tem razão no que ele disse, eu não tinha pensado nesse aspecto. Que o Tite chegou a assumir o time no ano passado, dizendo que ele estava assumindo ainda em 2023, quebrando até a promessa que ele tinha feito de não assumir time nenhum, porque ele já ia começar a preparar o time, a conhecer o elenco para esse ano. Sim. Não é verdade? Desandou, Abel. Esse amigo meu tem razão. Desandou. E nós estamos em maio. Cadê o futebol do Flamengo? Desandou. Como eu tô falando, a cada jogo o Flamengo joga pior. Tá andando para trás. Tá dando saudade. Não é uma boa lembrança essa? Eu acho que as estratégias adotadas pela comissão técnica do Flamengo não estão vingando. Vocês dois são minhas testemunhas. Desde o início do ano, o que eu falo? Coloca 2 times. Um para jogar Libertadores, outro para jogar o Brasileiro. Que aí você consegue ter um pouco de descanso para esses jogadores. Claro que, eventualmente, todo você mundo pode joga. 2 jogadores e jogar 2 partidas e tal. Todo mundo vai jogar, vai estar todo mundo em ritmo, é mais leve. Mas posso te falar? Essa possibilidade a sua sugestão é boa, mas se fizer isso, vai ter gritaria, reclamação também. Mas o Dorival fez, ganhou Libertadores e Copa do Brasil. E foi demitido. Mas não ganhou o Brasileiro, mas ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Não tá bom? Pô! Deveria estar bom, né? Então, assim, a estratégia tem sido dosar o time durante os jogos. Vinha sendo. Só que chegou num ponto que não se mostrou suficiente mais. E não dá mais para dosar quando você está perdendo como ontem. Aí vai todo mundo para o desespero. Eu lembro que no ano passado, retrasado, a gente mostrou até tela aqui. Flamengo com Arrascaeta, Flamengo sem Arrascaeta. Até que ponto a ausência do Arrascaeta influencia? Dá para colocar isso como uma explicação ou uma desculpa num time com tanta gente boa para jogar, com um elenco com tanta gente? A ausência de Arrascaeta, gramado, jogo às 11, altitude, são coisas que ajudam a explicar e não justificar. Flamengo tem que jogar mais, sobra, mesmo sem Arrascaeta. Pega o investimento de um Flamengo e de um Palestino, com todas as piores condições do mundo, o Flamengo, eu não vou nem falar do resultado, o resultado a gente sabe como é futebol, acertou o chute lá, mas é um jogo mesmo, está faltando jogo para o Flamengo, inclusive em jogos que o Flamengo ganhou. Então, essa é uma cobrança dos tempos modernos, né? Esses times que são muito superiores aos outros, seja o Flamengo, seja o Paris Saint-Germain, que acabou de cair fora diante do Dortmund, eles têm esse ônus, eles têm que mostrar mais. Eles têm que mostrar mais que os outros. Que não seja muito mais e sempre, mas pelo menos um mínimo que te garanta superar gramado ruim, horário das 11 da manhã, altitude. Esse mínimo a mais tem que aparecer. E acho que isso envolve também os outros profissionais. O Tite ontem na coletiva falou que o técnico é o número 1. Ok, puxou para ele. Mas também, você veja o lance do Gabigol cabeceando sozinho ali, fosse um outro momento da vida dele, aquela jogada teria um outro desfecho. Até porque... Mesmo jogando mal, o Flamengo poderia ter vencido o jogo ontem. Teve situações de gol, né? Estamos citando aqui, 2 do Bruno Henrique, uma do Gabigol, uma do Luiz Araújo, pelo menos tudo no segundo tempo ali. Que se fossem aproveitados, o Flamengo poderia ter feito 1, 2, 3 gols e vencido a partida. Mas continuaria tendo jogado mal. Jogou mal. O que o Flamengo errou de passe no meio de campo. E também... Toda hora errava passe e permitia ao Palestino chegar ao ataque contra-ataque.
Se o Flamengo não consegue jogar a bola num gramado mais ou menos, ou no calor das 11 da manhã, ou na altitude, ou no gramado sintético, então o Flamengo tem que se mudar para a Europa. Não, no Maracanã, à noite... Tem que se mudar para a Europa, então. Contra o Amazonas, na Europa não tem jogo na altitude, não tem jogo no gramado sintético, não tem jogo com calorzão 11 da manhã e não tem jogo em gramado ruim. Você precisa o quê? De condição ideal de temperatura e pressão para um Esses time, problemas todo mundo vai enfrentar. O Galo vai enfrentar, o Palmeiras vai enfrentar. E a gente cobra, por que a gente cobra consistência? Porque o técnico é o Tite, é o técnico da consistência. Por que a gente cobra qualidade? Porque o time é o Flamengo, é o elenco que tem, está muito na frente dos outros. Então não é nenhuma cobrança descabida. A gente está cobrando só um pouco de bola mesmo, não é a questão do resultado. A gente cobrava essas coisas, todo mundo, torcida, crônica, jogo que o Flamengo ganhou e que poderia ter ganho melhor. Individualmente, quem está devendo? Eu pensei que você ia perguntar individualmente quem é que está se salvando. Pode ser. Que acho que é o mais fácil. Eu acho que o Gerson, por exemplo, fez uma partida muito ruim ontem. Muito ruim. Muito ruim. O próprio Pedro deixou de ser. Eu diria que não só ontem, hein? Aquele Gerson que nós vimos em 2019. Tudo bem, mas 2019 para cá é muito tempo. Mas você está pegando muito no pé do Wesley, pontualmente. Quanto ao Gerson, a gente tem que pesar sempre. Ele acabou de voltar de uma cirurgia. Ele tem pouquíssimo tempo que ele voltou ao time, pelas necessidades, ele tem jogado. Especialmente pela ausência do Arrascaeta, porque você puxa o De La Cruz um pouco mais para frente. Mas ele não está no nível que a gente sabe que ele pode entregar. Não só ele, né? Já citados aí outros jogadores. Eu acho que você perguntou quem se salva, acho que o De La Cruz ainda. Também ficou com o De La Cruz. Apesar de ter ficado mal posicionado no escanteio ali, ele com a bola no pé ainda faz o time jogar melhor. Mas é pouco, né? Bruno Henrique tenta, se esforça, mas falhou ontem em momentos Cebolinha decisivos. também, né? Tenta. Cebolinha tá voltando agora. Então. Tá voltando agora, não dá para cobrar também, outro que volta de lesão. Voltou ontem, na verdade. A gente tem, o Eugênio falou e tem falado sobre os gols sofridos em jogadas aéreas ou jogadas de bola parada pelo Flamengo. E a gente vai ilustrar um pouco mais isso aí, porque é um problema que o Flamengo tem enfrentado. Você lembrou, levou um gol de escanteio do Botafogo, levou um gol de escanteio ontem. É o Ai Jesus. Tá no hino, né? É o Ai Jesus. Últimos 6 gols sofridos pelo Flamengo. 2, bola rolando. 4, bola parada. E ontem mais um. É o jeito que está tomando esses gols, né? O Breler sempre lembrou aqui, né, a questão da bola aérea, de uma maneira geral. Voltaram problemas que parece que o Tite tinha estabilizado. Tem a questão do sarrafo mais baixo, Campeonato Carioca, só tomou um gol porque era Campeonato Carioca, mas, enfim, precisa voltar a resolver. E mesmo individualmente, você vê o Léo Pereira, é ele que devolve a bola de cabeça, ele, é o Léo Pereira. Tem sido o mesmo esteio do Campeonato Carioca, mas eu tô com o Eugênio, o time estava muito espacejado ontem, o próprio lance do gol é todo mundo espacejado, enfiado ali na área e ninguém aqui. Não pode acontecer. O Tite deve ter perdido o sono. O lance do gol ali, hoje você tem especialistas em lance de bola parada, né? Os times ingleses todos, eles inclusive pagam um dinheiro alto. Tem um profissional, agora vai falar o nome, o Marra, se estivesse aqui ia lembrar. Profissional que que o Arsenal contratou, que estava no Brentford. E o Brentford fazia muito gol de escanteio, falta. O Arsenal foi lá e contratou o treinador de bola parada. E hoje já outros. Há especialistas em bola parada. E eu tenho um amigo que trabalha com isso, com futebol e tal. Ele, certa vez, me mostrou um estudo, uma palestra que ele fez sobre as bolas paradas. E aí você leva para aquela situação do escanteio do Flamengo. Havia 5 jogadores do Palestino na área para tentativa de bola aérea, contra 9 do Flamengo. Será que precisa 9 para marcar 5? Ok, aí o Flamengo ganhou a bola aérea. Aí cabeceia para a entrada da área. É necessário, para você fazer uma formatação de desenho de bola parada defensiva, escanteio, que você coloque 1 ou 2 jogadores no rebote. E não havia ninguém. O jogador que estaria mais próximo disso, que não estava disputando bola aérea, era o De La Cruz, que não estava posicionado na fase central do campo. Porque não é o forte dele, nem pela estatura, né? Mas num lance seguinte... Não costuma fazer gol de cabeça? Acho que não, né? No jogo, um pouco depois, aconteceu uma jogada parecida, ele estava por dentro, o cara chutou, a bola bateu nele. Não era um chute tão na entrada da área, assim, um pouquinho mais atrás, mas
havia um erro de posicionamento. Agora, há um outro erro de posicionamento ali de estratégia defensiva, ou não só defensiva de jogo, quando você coloca todo o seu time dentro da área, se você recupera essa bola, você não tem como nem sair em contra-ataque. E era o que acontecia, porque era o goleiro, 9 jogadores de linha tentando ganhar a bola aérea e o De La Cruz ali meio que perdido. Se o Flamengo ganhou a bola aérea, a partir daí, não dá sequência para o jogo. Não adiantou você ganhar, porque seu time está todo dentro da área. Não tem você com afastou. Quem vai pegar a bola depois? Está todo mundo na área. Então, naturalmente, você ia perder essa bola. Acabou que o cara pegou um chute de primeira. Um cara lá mais para frente, você vai naturalmente prender um ou dois do adversário para marcá-lo, né? Não é isso? O Palestino sequer colocou todo mundo na área. Eram 5 na área. 2 mais ou menos na entrada da área e mais 3 atrás para proteger um eventual contra-ataque que não aconteceria porque o Flamengo não tinha jogador para puxar contra-ataque. É mais ou menos o mesmo lugar onde o Luiz Henrique fez o gol, não é? Do Botafogo? Onde o Cornejo chutou? Sim. Ali da... Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Esse gol que o Flamengo levou, eu tirei esse print aí pra gente debater um pouco aqui, né? Esse gol que o Flamengo levou, simplesmente é um gol semelhante ao gol que o Flamengo levou do Botafogo. É a mesma coisa, não muda em nada, né? Flamengo na cobrança do escanteio, contra o Flamengo, vamos dizer assim, né? Contra o Flamengo, bola parada, jogador sozinho na entrada da área ali, na meia-lua da entrada da área ali, e o jogador acerta um chute aí, e geralmente, dificilmente os jogadores acertam o chute de primeira assim, que vai no gol certo, né? Certinho no gol. Ou o jogador isola, ou se consagra, né? Então é aquilo. No lance do Luiz Henrique diante do Botafogo, o Flamengo tentou o mesmo lance. Teve o gol do Luiz Henrique, né? Que foi a cobrança de escanteio direto para a entrada da área, que o Luiz Henrique pegou de primeira e fez o gol. Antes de acontecer o gol do Luiz Henrique, teve um lance muito semelhante da cobrança de escanteio do De La Cruz para o Luiz Araújo. Porém, na mesma posição os dois. Só que o Luiz Araújo dominou para poder chutar. E quando ele dominou, a marcação já estava em cima. E aí o chute foi bloqueado. Do Luiz Henrique, no segundo tempo, foi diferente. Ele pegou, dominou e deu aquela chapada no canto do Rossi, né? Que foi gol. Aí, foi um lance semelhante. Foi falha de marcação de De La Cruz. Não está bem posicionado? Não está. Sabemos que o De La Cruz é um jogador baixo. Não é um jogador de estatura que ele vai buscar o jogo aéreo. Dificilmente o De La Cruz ele vai para jogo aéreo, né? A não ser quando tem uma bola rebatida no meio de campo, aí ele sobe. E o De La Cruz, ele sim, ele tem alta impulsão. Mesmo ele sendo baixinho, ele tem alta impulsão. Se a gente perceber, tem 9 jogadores do Flamengo. 9. Ali na última linha, perto do Rossi, tem 5. E ali, na primeira linha, ali tem 4. E o De La Cruz fora da área. E se a gente perceber ali, tem mais ou menos 3 jogadores do Palestino impedido e um lá que não está impedido. Com o corte do Léo Pereira, acabou sobrando para ele. Erro de marcação o Flamengo vem sofrendo com bola parada? Vem sofrendo, já não é de agora. Então, quando o Carioca acabou, que foi uma ilusão total para o flamenguista, o Flamengo caiu na realidade e viu que o Flamengo tinha muito que melhorar, e principalmente lance de bola parada, né? No clássico, a gente tinha um parâmetro do Carioca que o Flamengo estava seguro e o Flamengo prometia para a temporada. Não em si, pelos confrontos diante dos pequenos, mas sim nos clássicos. Nos clássicos, o Flamengo se saiu muito bem. Nos clássicos, saiu muito bem, principalmente contra o Fluminense. Que foi um jogaço, que foi o melhor jogo do Flamengo na temporada com o Tite. O Flamengo se saiu muito bem. E agora, quando pega uns times teoricamente mais fracos, o Flamengo não vem rendendo. O que está acontecendo? É a preparação física? Creio que não. É o que o Tite está tentando passar para os jogadores. Os jogadores não estão correspondendo dentro de campo? Pode ser. A culpa dos jogadores estão meio acomodados, estão cansados. Tá dizendo que tá fadigado já? Por isso que o Tite está poupando tanto? Ou é a ciência? Porque é complicado levar um gol desse aqui com 9 jogadores dentro da área para marcar 5, como o general disse. E ainda tem um jogador na entrada da área. O mesmo gol que você levou diante do Botafogo. Praticamente do mesmo jeito. Ali, gol da entrada da área.
E os 2 gols foi de chute de primeira, né? Incrivelmente, os 2 chutes foi de bola chute de primeira, que acabou acertando o gol do Rossi, e o Rossi nem se mexeu. Nos 2 lances, o Rossi nem se mexeu, porque era um chute praticamente indefensável nos 2 lances. Então o Flamengo tem que se atentar muito, porque ficar levando um gol desse jeito aqui, fora de marcação, já era para ter sido treinado já. Sempre tem que ter pelo menos 1 ou 2 jogadores ali no rebote de uma bola parada, porque tá difícil. Tá difícil, e o Flamengo hoje em dia, na Libertadores, corre mais o risco de não se classificar do que pegar a liderança, né? Então a liderança, a gente nem pensa mais na liderança, a gente pensa em se classificar para os oitavos de finais, que é uma coisa que não passava na cabeça de ninguém. O Flamengo não se classificar, de ninguém, nem do pior secador, incrivelmente, né? Mas deixa o seu like aí, tamo junto e é nóis aí.